chamar para estar aqui conosco agora o pastor Valmir Cohen. Pastor Valmir Cohen é presidente do Ministério Fé para Todos e também está servindo na Nova Vida, lá de Alcântara, né? Graças a Deus. Está também conosco a sua esposa, a irmã Gláucia. Seja bem-vinda também, que Deus abençoe. Muita alegria receber o irmão aqui conosco. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos. Parabéns aqui à igreja pelo seu 5º Congresso de Missões. Sabe que missões é uma coisa que está no coração de Deus, né? E a igreja que faz missões, e eu fiquei encantado aqui com essas bandeiras todas. Pastor, faltou a bandeira da África do Sul. Eu não vi aqui. É uma bandeira assim, meio assim, para baixo, assim, toda. É como se fosse um Y, assim. Para baixo. Dá um jeito de. Sabe o que é? Eu fui missionário na África do Sul. Eu olhei assim, cadê a bandeira da África do Sul? Não está aqui. Mas graças a Deus pelos países que estão aqui. A igreja que ama missões está dentro da vontade de Deus. Igreja que ama missões é uma igreja abençoada. Não falta nada, né? Não falta nada, recursos, não falta amor e não faltam bênçãos, milagres e maravilhas. Parabéns, pastor, pelo envolvimento da igreja nessa área de missões. Quando se fala em missões, tem missões estrangeiras e tem missões nacionais. Foi falado aqui até entre os índios, né? No Nordeste, em áreas difíceis do país. E tem as missões urbanas, né? Missão urbana é onde nós estamos, São Cristóvão, Rio de Janeiro, né? Barreira do Vasco, quais são os bairros aqui em volta, Caju e tal, quer dizer, então são missões urbanas. Então que Deus nos abençoe nesse trabalho maravilhoso, para que nós possamos cumprir o ID do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer pelo convite que me foi feito para estar aqui no encerramento desse congresso. Inclusive, me foi dado o tema. Então, nós vamos aqui meditar dentro desse tema. Já oramos, mas eu queria também ter uma palavra de oração do meu coração. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, a Ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda exaltação. Meu Deus, eu quero Te agradecer pelo privilégio que Tu me concedes de estar aqui nesta igreja, Pai, para falar da Tua palavra e para conduzir essa meditação, Pai, em torno da palavra, dentro deste assunto de missões. Então, Pai, no nome de Jesus, toma-me nas Tuas mãos, e que esta noite a igreja saia daqui animada, encorajada, fortalecida, abençoada, disposta. Eu quero Te agradecer, quero Te bendizer, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Antes de sentar, meus irmãos, vamos abrir a palavra e vamos ler o texto, né, que é o texto base. O nosso tema é esse, né? Igreja, sal da terra e luz do mundo. Como é que a igreja será sal da terra e luz do mundo? Então, a igreja é o sal da terra, é luz do mundo. Então, como é que a igreja vai ser sal? Quando diz igreja, é você, sou eu. Como é que nós vamos ser sal? Como é que vamos ser luz? É o nosso tema hoje à noite e a gente vai sair daqui entendendo bem isso. Amém? E eu espero que você saia daqui salgando, iluminando. Glória a Deus. Agora o texto base é Mateus capítulo 5, versículos de 13 em diante. Mateus capítulo 5, versículos de 13 em diante. Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. A igreja pode sentar. Eu queria saber se o nosso jovem que está projetando os slides, se está tudo bem aí. Então, cadê o slide? Está todo mundo vendo os slides? Olha, meus irmãos, quando nós começamos a meditação neste texto aqui, Mateus capítulo 5, versículo 13, eu sou levado a considerar o primeiro mandamento de Jesus. Eu vou pedir ao nosso jovem para acompanhar as minhas palavras. Vá me acompanhando aí. Agora deve ser deve ser o segundo, o terceiro slide. O primeiro mandamento de Jesus, que nós encontramos aqui no capítulo anterior. Olha só o que diz, Mateus 4,19. Jesus disse que ele andou ali pelo mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus utilizou a profissão deles. Eles pescavam peixes. Jesus passou por ali e disse: olha, vocês agora vão ter uma nova atividade. Em vez de pescar peixes, vocês vão pescar homens. Então sigam-me e eu vou ensinar a vocês como é que se faz isso. E então foi assim, porque a missão de Jesus foi buscar e salvar os perdidos. Deixe-me só acertar uma coisa aqui, meus irmãos, eu peço desculpas. Querido, se está havendo dificuldade, deixa essa projeção aí, que eu até fico mais à vontade do que preocupado se está sendo projetado direitinho. Esquece e deixa eu ficar aqui à vontade. Bom, então, meus irmãos, é assim. O Senhor Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Ele veio fazer esse trabalho, mas era um trabalho que ele não podia fazer sozinho. Ele tinha que ter companheiros, até porque ele iria embora depois, ele iria subir ao céu depois de realizar a sua missão. Então precisava alguém para continuar esse trabalho. E Jesus, então, a primeira preocupação dele foi reunir pessoas para fazer esse trabalho. Daí que ele encontrou esses dois ali à beira do Mar da Galileia e já convocou esses dois. Só que quando ele convocou os dois, ele já também falou sobre as implicações desse trabalho. Porque quando nós começamos a pregar o Evangelho, nós notamos que imediatamente começa a haver uma oposição. E os pregadores do Evangelho, invariavelmente, sofrem perseguição. Imediatamente vêm as perseguições. Então, eu estou aqui esta noite para encorajar os meus irmãos, neste final de congresso sobre missões, a serem sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui para encorajar os irmãos a serem pregadores do Evangelho. Eu e todos nós aqui, darmos continuidade a esse ministério de Jesus. Mas ao mesmo tempo que eu estou trazendo essa palavra de encorajamento, eu preciso ser honesto para dizer aos meus irmãos que esse trabalho encontra oposição. Quem é que já tentou fazer isso? Que você está falando de Jesus para as pessoas e você encontra oposição. Quem? Levanta a mão. Quem já encontrou oposição? Pois é, exatamente. Então, Jesus, sabendo disso, que os discípulos iriam sofrer perseguição, não só oposição, mas perseguição. Então, o Senhor, ele aqui no versículo, no versículos 11 e 12, leia comigo aqui, neste capítulo 4 de Mateus, 11 e 12. Então, o Senhor diz assim: bem-aventurados sois
quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Olha só, é como se Jesus dissesse assim: vocês vão sofrer perseguição, eu estou avisando. Agora, não quero ninguém reclamando. Vamos fazer o trabalho. O nosso trabalho é semelhante aos dos profetas do tempo antigo. E os profetas sofreram perseguição. Então, vocês vão sofrer perseguição. Só que, se vocês suportarem essa perseguição galhardamente, não quero ninguém reclamando. Ao contrário, quando vierem as perseguições, regozijem-se, alegrem-se, porque o galardão de vocês será igual ao galardão dos profetas. Quem pode dar glória a Deus com isso? Puxa, nós vamos sofrer, mas o nosso galardão é como o dos antigos. Qual foi o galardão dos profetas? A bênção de Deus na vida deles. Qual foi o galardão dos profetas? Exatamente a glória final, a recompensa que o Senhor dará para aqueles que o servem. Então, portanto, essa é a primeira coisa que eu queria observar aqui neste assunto. Vamos pregar o Evangelho, meus irmãos. Amém? Amém. Vamos. Agora, sabendo que sofreremos oposição e haverá até perseguição. Você diz para mim assim: pastor, mas vamos sofrer perseguição no Brasil? Aqui no Brasil, no nosso Brasil aqui? Olha, sim. E eu não sei se perseguição no sentido como eles sofreram no passado. Porque, enfim, nós estamos num país democrático, estamos vivendo em tempos modernos, temos uma Constituição, temos leis. Perseguição no sentido de nos baterem, nos prenderem, nos machucarem, não sei. Mas oposição, sim, vamos sofrer. E então, portanto, meus irmãos, essa é a primeira coisa que temos que saber. E tem um versículo aqui muito forte que eu queria também apontar para os meus irmãos. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, venha comigo aqui para este texto. Atos capítulo 14, versículos de 19 em diante. Diz aqui a palavra. Aqui Paulo pregando o evangelho ali na Ásia Menor. Então ele diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Está percebendo? Está dizendo aqui, eles mostraram para os discípulos que exatamente através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, quando você sofrer uma oposição, uma perseguição, uma incompreensão por causa do evangelho, não reclame, meu irmão. Você vai ter um grande galardão por causa disso. Amém? Não reclame. Outra coisa, quando você sofrer grande perseguição pelo evangelho, louve a Deus, porque é através das perseguições que exatamente o evangelho é pregado. Nós sabemos pela história que quanto mais os imperadores romanos jogavam os cristãos às feras, mais gente se convertia,
mais gente se convertia. Parece que com o sofrimento deles lá sendo devorados pelos leões, porque aqueles irmãos ali, eles não ficavam apavorados, não, eles estavam lá, cabeça erguida, aquela roda de irmãos, em oração, com certeza falando em línguas, com certeza louvando o nome do Senhor, com certeza exaltando o nome de Deus. E os romanos, aquela gente que ia para lá para se divertir, diziam: como é que esse povo faz isso? Como é isso? E a atitude dos cristãos, morrendo, sofrendo ali, sendo devorados pelas feras, isso certamente comovia as pessoas, e essa gente saía de lá e já iam procurar um cristão e já iam se convertendo, até que o Império Romano todo o império, a maioria da população se converteu ao Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é maravilhoso isso. Essa palavra é forte. Importa, quer dizer, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Esteve visitando a nossa igreja um pastor amigo nosso, missionário, e ele foi logo dizendo: olha aí, você quer entrar no reino de Deus? Prepare-se para sofrer. Uma mensagem toda ao contrário. Geralmente a gente prega assim: não, Jesus é bom, Deus é bom, e vida abundante, e prosperidade, e coisas maravilhosas e tal. O pastor diz: negativo, você se prepare para sofrer, meu irmão. Se você quer seguir a Jesus Cristo, não é fácil, esse mundo não aceita, você vai ser criticado da sua família, você vai ser criticado no seu local de trabalho, você vai enfrentar esse povo todo aí fora que é contra, e você vai tentar falar de Jesus e não vai conseguir, vai ser uma guerra. Então é assim mesmo, tem que ser assim. E a mensagem do pastor foi toda assim. Se isso é negativo, foi tudo negativo, só que resultou numa coisa positiva, porque ele falou a verdade. Os irmãos creem nisto? Amém? Olha, último dia deste congresso de missões. Tá? Está aqui, não é que não se fale de missões, todos os cultos aqui se prega o evangelho, mas eu digo, focando missões, é o último dia. Então, não esqueça, saiba disso. Aquele que vai pregar o evangelho passará por perseguições. Repita comigo: quem pregar o evangelho passará por tribulações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos nos preparar para isso. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. O meu irmão, a minha irmã tem que ser uma pessoa cheia do poder de Deus. Uma pessoa que, como diz o nosso irmão que estava dirigindo o louvor aqui, você encontra um endemoniado por aí, você vai ter que meter o dedo no nariz do endemoniado e libertar o endemoniado, expulsar o demônio em nome de Jesus. Você encontra um doente e você vai ter que orar por esse doente e vai curar esse doente em nome do Senhor Jesus. Você encontra uma pessoa que está sofrendo, que não tem Deus, não tem esperança, Deus vai te dar sabedoria para falar para essa pessoa. Uma pessoa que está resistindo o evangelho, que está resistindo a palavra de Deus, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar aquele jeito, eu não sei explicar como, na hora Deus coloca a palavra na nossa boca. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de evangelizar. Na hora da necessidade, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar a palavra. O apóstolo Paulo diz assim: orai por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Então, até as pessoas para quem você vai falar de Jesus, Deus bota na tua frente. E você fala, e Deus te dá uma graça. E você então fala que você terminou tudo, você fica espantado. Como é que eu consegui dizer tudo isso? Então, meus irmãos, é assim. Esse sofrer vale a pena. Essa luta vale a pena. A coisa mais maravilhosa, pastor Maurício, a coisa que dá alegria ao coração de um pastor
E não é só de um pastor, é de um irmão ou de uma irmã que ama os pecadores, que está sofrendo e querendo ganhar almas para Jesus. A maior alegria é quando você vê essa pessoa no tanque do batismo. Tem batistério aqui, né? Você vê a pessoa, oh, olha, aquele ali eu ganhei para Jesus. O meu velho pai, um pastor pentecostal já falecido, ele dizia assim, ele dizia isso, era o meu pai que dizia, a Bíblia não fala bem assim não, aliás a Bíblia não toca muito nisso, mas o meu pai dizia, você ganha uma alma para Jesus, é mais uma pérola na tua coroa, é mais uma pedrinha preciosa na tua coroa. Quer dizer, o meu pai colocava coroa mesmo literal, quer dizer, aquela coroa que o rei usa, né? Então, cada crente, segundo ele, usa uma coroa daquelas. E cada alma que você ganha é mais uma pedrinha preciosa na tua coroa. Seja simbólico, seja literal, eu sei que é muito bom. Eu sei que é muito bom. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, meus irmãos. Muito bem, graças a Deus. Olha, nós estamos diante de 3 realidades. E eu quero encerrar essa primeira parte dizendo isso. Olha, 3 realidades. Primeira, o mundo está perdido. Amém? O mundo está perdido mesmo. Né? Segunda realidade, Jesus está chamando pregadores da salvação. E a terceira realidade, Jesus avisa sobre perseguições. Então, vindo as perseguições, não se assuste, não estranhe. É assim mesmo. É assim mesmo. Sofreram os apóstolos, sofremos nós. Sofreram os profetas, sofremos nós. Agora, o galardão é maravilhoso. No fim de tudo, você vai ver que vale a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha, o nosso tema é igreja, sal da terra e luz do mundo. E eu queria meditar um pouquinho com os meus irmãos a respeito da função do sal. Por que Jesus falou em sal? É porque o sal é aquele elemento que atua. O sal é um tempero, por excelência, que ele é ativo. Né? Então, como os discípulos eram pescadores, então essa ilustração do sal caía muito bem. Então, eles sabiam muito bem o que era sal e para que servia o sal. Então, Jesus diz, olha, você é sal e que tem que salgar. E se você não salgar, você é um sal insípido. E sal insípido não presta para nada. Então, você tem que ser autêntico, tem que ser sal. Aí eu estava anotando umas coisas relacionadas com o sal. Olha, o nosso trabalho é ser sal. Ser sal é ter sal. Você tem que ter o sal em você. Eu estava orando lá embaixo, ainda agora, antes de assumir aqui o púlpito. Estava dizendo, Senhor, eu preciso salgar hoje à noite. Eu preciso ser consistente, convincente. Eu tenho que influenciar hoje à noite. Eu não posso ser só... Agora, mal comparando aqui, porque existem, vou falar de padres, né? Existem padres que são muito bons, que pregam muito bem. Eu já ouvi pregação de padre muito bem, muito consistente. Mas a gente sempre tem aquela ideia do padre que fica rezando uma missa, blá, 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 o ritual ali, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, né? Fica ali e tal. Então, quero lhe dizer, o ter sal não é fazer missa de padre, né? Ter sal é você influenciar, é você salgar. Então, ser sal é ter sal. Tem pessoas sem graça, não tem? Tem muita gente aqui que não tem graça nenhuma. E, no entanto, há outras pessoas que a gente tem prazer estar com ela. Ali, uma pessoa que salga. Então, você tem que salgar, meu irmão. Amém? Fala para quem está do teu lado. Fala para quem está do teu lado. Diga assim, você tem que salgar. Você tem que ser sal. Né? Você não tem que ser uma pessoa insossa, sem gosto de nada. Você tem que salgar. Pois é o que Jesus quis dizer aqui. Né? O nosso trabalho é ser sal. E ser sal é ter sal. Então,
ser sal é ser autêntico, é fazer o trabalho. Então, eu anotei aqui umas peculiaridades do sal. Por exemplo, em primeiro lugar, o que faz o sal? O sal conserva. Uma das coisas que o sal faz é conservar, é um conservante. Então, você quer guardar uma carne de um dia para o outro, ou quer, inclusive, por exemplo, lá, aqui no Brasil, a gente faz isso no interior. Matam. O meu pai fazia isso. O meu pai foi pastor no interior. E ele criava animais e tal, porco, por exemplo, carne de porco e galinhas e tal. Então, papai mandava matar um porco daquele criado em casa. Aí acumulava a carne, botava a carne do porco com camadas de sal, sabe? Assim, numa vasilha. Fazem muito isso em Portugal, por exemplo, a gente sabe. Os portugueses fazem isso. Então, o sal é um conservante, por excelência. Então, se o sal não salgar, vai estragar tudo. Então, a igreja é a mesma coisa. A igreja que é sal, ela ainda está no mundo. E eu vou dizer para os meus irmãos, esse mundo aí não apodreceu, porque nós estamos aqui. A hora que a igreja sair daqui, esse mundo vai apodrecer mesmo, vai para a condenação. Esse mundo vai se perder. Enquanto a igreja não for arrebatada, a igreja está aqui na terra. Nós estamos salgando o mundo. Nós estamos ajudando a conservar esse mundo. Amém, meus irmãos? Então, essa primeira coisa a respeito do sal, que é interessante a gente considerar. Agora, tem 3 outras coisas que eu anotei sobre o sal. É que o sal produz sede. O sal produz sede, é ou não? Produz sede, quer dizer, ele tem se você botar uma pedra de sal na boca, dá vontade de beber água depois. Quer dizer, o sal produz sede. E nós, igreja, sendo sal, nós temos que provocar fome e sede nas pessoas. Nós temos que falar do Evangelho às pessoas de tal maneira que as pessoas desejem aceitar o Evangelho. Então, o sal faz isso. Nós falamos da salvação, né? Nós procuramos cuidar da vida espiritual das pessoas, nós nos interessamos pelas pessoas, e então nós temos aquela obrigação de, como sal, provocar nas pessoas um desejo de servir a Deus. As pessoas têm que olhar para nós e nós temos que atuar sobre as pessoas e as pessoas terem aquele desejo, né? Surgir aquela fome, aquela sede de Deus. Então, o sal produz sede. Uma outra coisa que o sal faz, ele derrete-se com facilidade. É ou não é? Se você puser o sal assim, ao ar livre, ele vai, daí a meia hora, 1 hora, está derretendo, ainda mais se ficar à luz do sol, né, ao calor do sol. Então, o sal tem essa peculiaridade, derrete-se com facilidade. Então, isso quer dizer o seguinte, o crente que é sal, ele é uma pessoa sensível aos assuntos espirituais, sensível às necessidades das pessoas. Então, você passa por um lugar e vê a necessidade ali, você então se toca com facilidade. Eu sempre uso essa ilustração. Eu saio com a minha esposa para a gente fazer compras no supermercado ou no shopping, e quando é supermercado é até melhor. Aí estamos ali com o carrinho e tal, pega uma coisa, pega outra, aí eu digo para ela assim, será que tem algum crente por aqui? Né? Aí às vezes a gente encontra um irmão, outro irmão, pastor Valmir, por aqui e tal, e eu digo, olha, já tem 3, 4 pessoas, dá para fazer um ar livre aqui, um culto aqui, vamos começar a pregar o evangelho, começar a cantar aqui no shopping, assim, eu fico olhando, onde é que estão os crentes? A gente fica olhando, digo, meu Deus, poxa, tu podia me dar umas 100 pessoas dessas aqui, que nunca conheceram Jesus, e dar um jeito aqui dessas pessoas me procurarem, quer dizer, o crente que é sal, ele é sensível às necessidades das pessoas. Você não entra nos lugares, entra e sai e não está interessado por nada. Eu não sei se é porque eu sou pastor, mas eu acho que cada crente deveria pensar assim, somos o sal.
Então você entra em qualquer lugar, na fila do cinema. Puxa, meu Deus, essa fila enorme de gente comprando aqui a entrada para o cinema. Se tu me desses aqui umas 50 dessas pessoas, eu abri uma congregação. Se me desse uns 30, uns 20, aí eu abri um grupo de vida. Enfim, compreendeu? Então, nós temos que ter esse espírito, meu irmão. Não seja indiferente. Você é sal. Sal se derrete com facilidade. Você vê um problema bem ali de uma pessoa, você se deixa tocar, você se enche de amor pela pessoa. Amém, meus irmãos? Está todo mundo entendendo o que é sal? O sal conserva. O sal, como é que é? O sal produz sede. O sal derrete-se com facilidade. E o sal age em oculto. Não sei se você já prestou atenção. O sal não aparece. Você tempera a comida, o sal se esconde. O gosto dele aparece, mas ele mesmo não aparece. Até se a gente vê pedra de sal na comida, você sente uma repulsa, né? Então, o sal verdadeiro, ele não aparece. Ele se esconde. Porque, na verdade, o crente não deve tocar na glória que pertence a Deus. Isso que quer dizer o sal. Então, você como sal, você não aparece. Quem aparece é Jesus. Jesus é que aparece. Você é um vaso de bênçãos. Né? Você não chama atenção para você, você chama atenção para Jesus. Você faz o trabalho, mas você mesmo se esforça para não aparecer. Porque sal não aparece. Sal age em oculto. Amém, meus irmãos? Isso é forte, isso é muito importante. Amém, meus irmãos? Vamos então ser sal. Vamos cumprir o que diz a palavra de Deus. Agora, o problema é aquilo que a gente está falando desde o início. O problema é que o sal precisa salgar. Se ele não cumprir o seu papel, se ele não salgar, o que é que vai acontecer? Jesus diz que ele vai ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O que quer dizer ser lançado fora e ser pisado pelos homens? O que quer dizer isso? Eu estava analisando essa questão. Então, eu sou sal, na figura que Jesus está usando. Aí eu não cumpro o meu papel. Aí Jesus pega, me separa, põe para um lado. Diz que eu não sirvo para nada, né? Então vou ser jogado fora e pisado pelos homens. Então é o seguinte, tem duas explicações para isso. Uma é assim, é que quando Jesus falou isso, ele estava se lembrando que o sal insípido, o sal sem valor, era usado como pavimentação nas estradas daquele tempo, né? Botava o sal nas ruas, nas estradas, para pavimentar a estrada, pavimentar a rua. Quer dizer, o sal insípido serve para isso, para ser pisado pelos homens. E agora, em termos assim espirituais, eu vou dizer o seguinte: o sal insípido, no caso, um crente que não cumpre o seu papel, o que é que vai acontecer? Ele vai ser zombado pelos descrentes. Aí tem uma pessoa doente. Não precisa levantar o som, porque eu sou pregador de praça pública. Quando eu percebo que eu não estou sendo ouvido, eu grito. Pois é. Meus irmãos, olha, por exemplo, um crente que não cumpre com o seu papel, tem o vizinho lá com uma pessoa doente, aí você não tem coragem, você não tem força espiritual, você não tem graça para ir a orar pela pessoa, para a pessoa ficar boa. O que é que vai acontecer? Esse teu vizinho, que tem o doente lá, vai dizer, você é um crente que não presta para nada. Você não está... Entendeu? O que é que o descrente vai pensar? Aí, chega na hora de uma conversa, aí você não tem base bíblica, você não conhece direito a Bíblia, você não estuda, porque nós temos que ler a palavra, nós temos que conhecer a palavra, temos que orar para ter graça e temos que conhecer a palavra para ter argumentos. Mas você não tem.
Aí chega na hora de uma conversa, você perde a discussão, vamos dizer assim. Vai discutir o assunto, você perde. Aí você envergonha o Evangelho. É isso que quer dizer ser pisado pelos homens. Ser pisado pelos homens é isso. É as pessoas zombarem de nós, porque nós não estamos à altura da posição que nós temos que ter. Entende, meus irmãos? Então, igreja de São Cristóvão, nova vida de São Cristóvão, seja sal. Amém. Aleluia! Seja sal. Amém. Que você não tem de que se envergonhar. Glória a Deus, você tem o poder de Deus na sua vida. Você é uma pessoa que sabe que o trabalho é luta, é problema, a gente passa por dificuldades, mas o Senhor está contigo, você não tem que temer coisa nenhuma. Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, portanto, ser sal, meus queridos irmãos. Agora, o Senhor Jesus diz uma outra coisa, que a gente não é só sal, diz que nós somos luz. Aí vamos pensar em outras coisas. Como é que Jesus é sábio? Né? Ele falou para os pescadores do Mar da Galileia e eles entenderam perfeitamente o que quer dizer ser sal. Agora ele fala para o pessoal mais urbano. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Aqui, ó, venha comigo para o versículo 14. Estamos lendo Mateus, capítulo 5. Vamos ler aqui o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então, é outra ilustração para mostrar essa questão da nossa influência. Então, se por um lado o sal nos dá uma porção de ideias a respeito da nossa influência neste mundo, a luz é outra ilustração que o Senhor Jesus usa. Então, luz foi feita para brilhar. Luz, você é luz. Então você não pode se esconder. Você é luz. Você não pode deixar de aparecer. Você tem que aparecer. Daí que Jesus dá essas duas ilustrações. A primeira ilustração é a cidade no alto de um monte. E a segunda ilustração, ele fala da candeia no velador. Ele diz assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Por que não se pode esconder? É porque uma cidade que está lá no alto da montanha é para ser vista. Para ser vista, assim somos nós. Né? O mundo tem que nos ver, nós temos que nos mostrar ao mundo. Nós somos luz do mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Eu me lembro uma vez, eu com a minha esposa, nós viajamos pelo interior da Bahia. Nós saímos de Brasília, né? Fomos por Belo Horizonte, Teófilo Otoni, e pegamos aquela estradona aí para Salvador, por dentro do sertão. Foi uma viagem meio aventura. E então a cidade onde a gente ia parar era Vitória da Conquista. E Vitória da Conquista fica assim no alto, assim, de uma parte mais elevada. Não chega a ser uma montanha, mas é um planalto. E a gente aqui de baixo, carro, tal, vamos lá, vamos ver se a gente chega em Vitória da Conquista. E aparecia no alto, assim, daquela elevação, aquele prato iluminado à noite, né? Era de noite, nós chegamos 1h da madrugada em Vitória da Conquista. Chegamos lá, a Glaucia, minha esposa, diz assim: é a Vitória da Conquista mesmo. Eu vou te contar, chegar aqui não foi fácil, né? Mas o bonito, meus irmãos, era aquele prato. Sabe como é que é? Você olha de longe assim, não era a lua não, era a cidade, assim, elevada lá. Eu digo, puxa vida, o crente é desse jeito. Nós somos como uma cidade edificada sobre um monte, para ser vista, para servir de referência para as pessoas, né? Então, essa é a primeira ilustração que Jesus dá. E a outra, ele fala da candeia. A candeia no velador. Velador é
esse suporte de madeira, onde se coloca uma vela, por exemplo, uma vela, um candeeiro assim, aquela coisa que gruda na parede assim, que você coloca a vela, coloca o candeeiro, alguma coisa assim, né? Então, a luz não foi para ser colocada embaixo de uma vasilha, como diz aqui o alqueire. O alqueire era uma vasilha de medida, né? Então, não é para colocar embaixo do alqueire, não é para esconder, é para colocar no velador, quer dizer, lá naquele suporte, para que possa iluminar a casa toda. É para isso que existe luz. Então, a tua luz, meu irmão, tem que aparecer. Tu não pode esconder a tua luz embaixo de uma vasilha. Você tem que botar no alto para todo mundo ver a tua luz. Amém, meus irmãos? Amém. Glória, dá um bom testemunho, meu irmão, que as pessoas gostem de você. Olha, crente, porque tem muito crente que não dá bom testemunho. Aí, no entanto, de você não vão falar mal, não. Vão dizer bem. Olha, crente é a dona fulana. Olha aqui, se tem uma mulher crente, é aquela senhora ali. Aquele rapaz ali é um rapaz novo, mas é um camarada, é um cristão de um bom exemplo. Aquele é um crente. Esse outro aí é sal que joga fora, sal insípido, esse aí não presta para nada, as pessoas montam em cima, zombam e tal. Agora, o crente verdadeiro recebe um bom testemunho das pessoas. O crente é aquele seu fulano. Você é fulano, aquele ali é um homem de Deus. Daí, se tem um homem de Deus, é aquele. Né? Todo crente devia ser igual àquele cidadão ali, aquele senhor ali. Então, as próprias pessoas do mundo vão ver a nossa luz brilhar. A nossa luz brilhando para a glória de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. O negócio é que a gente encontra o crente envergonhado, o crente todo envergonhado, não fala, ninguém sabe que ele é um crente, que ele é um cristão. Eu antes de ser pastor, trabalhei num banco aqui no Rio, e encontrei lá duas situações opostas. Tinha um rapaz lá que ele era ascensorista e ficava lendo a Bíblia no elevador. Aí ele foi chamado a atenção. Eu disse para ele, olha, você não pode ler a Bíblia aqui no elevador, você está no serviço, você está trabalhando, você não pode ler a Bíblia enquanto está marcando os andares para as pessoas. Ele era ascensorista, e você está lendo a Bíblia, não pode ler a Bíblia, você está causando escândalo, não é isso. Mas tinha um outro lá que era o contrário. Ele estava lá, aí eu cheguei e só o meu jeitão, eu não era pastor nem nada, era simplesmente um jovem. Cheguei e pronto. Cheguei lá e aí eles viram pelo meu jeito que eu não era o que eles estavam pensando, o que poderiam pensar. Eu era um cristão. Aí eu conversei com o rapaz, fui finalmente descobrir um dia que aquele rapaz era evangélico de uma certa igreja aqui do Rio de Janeiro. Aí eu conversando com ele, ele disse para mim assim, não, sabe o que é? Eu separo a minha religião dos meus assuntos particulares. Digo, como é que é? Digo, pois olha, os meus assuntos particulares se regulam pela minha religião. Você usar a palavra religião, né? Eu separo a minha religião dos meus assuntos particulares. Eu digo, rapaz, se o evangelho depender de você, para Jesus ganhar almas, então não vai ganhar ninguém, porque você está escondendo a sua luz debaixo do alqueire, você não está deixando a sua luz brilhar. Não, é que eu não quero confusão, não quero me meter. Digo, mas você está desobedecendo a palavra de Deus. Eu não vou dizer que você vai ser um crente chato, que tem aqueles que ficam também toda hora. Não, com sabedoria. Você fala de Jesus com sabedoria, né? Fala de Jesus com sabedoria, né? Mas outra coisa é você se omitir. Nem sabem que você é um servo de Deus ou uma serva de Deus. Tem que saber. Amém, meus irmãos? Se portando com sabedoria,
para com os que são de fora, né? Tendo sempre uma palavra temperada com sal, isso aí é o apóstolo Paulo que diz, para responder a cada um conforme o que forem perguntando, né? Não deixando de aproveitar as oportunidades, toda oportunidade que se aparecer, você está dando o seu testemunho, e assim você vai sendo sal e vai sendo luz para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu estou aqui dando um passeio aqui pela Bíblia, também, ao mesmo tempo que nós estamos meditando aqui sobre esse negócio de sal e luz. Eu quero que você saia daqui, meu irmão, minha irmã, sabendo que o teu dever é salgar. O teu dever é deixar a luz brilhar. Glória a Deus. Estou me preparando para encerrar essa meditação. Olha só, o segredo do trabalho, o que deve nos mover são duas coisas. Duas coisas. Uma é a compaixão. E outra coisa é a solidariedade com as pessoas. Primeira, a compaixão. Podemos ler essa passagem da Bíblia? Mateus 9. Olha o que diz aqui o texto. Mateus capítulo 9, versículos de 35 em diante. Mateus 9, 35. Diz assim a palavra: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha só, Jesus, vendo as multidões, o que aconteceu? Compadeceu-se delas. É isso que deve nos mover. Nós temos que sentir amor pelas almas perdidas, ter compaixão das pessoas que estão na sua ignorância, sem conhecer Jesus, estão na sua ignorância, destinadas ao inferno. Essa que é a verdade, né? Nós temos que ter compaixão. Você vai na rua assim, vê essa multidão de pessoas, você anda ali pelo centro da cidade, a Rua do Ouvidor, a Avenida Rio Branco, vê tanta gente ali, aquele povão ali. Digo: Jesus, tem misericórdia dessas pessoas, salva essas pessoas. Haverá uma maneira dessas pessoas serem atingidas pelo Evangelho, pela palavra do Evangelho. Então, esse sentimento tem que tomar conta do nosso coração. Tem que tomar conta do nosso coração. E nós vamos orar por isso hoje à noite. Vamos orar ao Senhor, para o Senhor nos dar amor pelas almas, amor pelas pessoas, amor, sabendo que o mundo está perdido e nós somos chamados para fazer a diferença, para pregarmos o Evangelho para essas pessoas, para falarmos de Jesus, cada um do seu jeito, cada um como puder, mas darmos um testemunho perante as pessoas. E a outra coisa é a solidariedade. Eu não posso deixar de citar isso aqui, pastor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, olha o que é que ele diz aqui. Romanos, capítulo 1, versículos de 13 em diante, olha o que ele diz aqui. Romanos, capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, olha o que ele está dizendo aqui, sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros que estáis em Roma. Versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Os irmãos estão vendo aqui no painel, aqui, né,
essas 3 frases aqui. Paulo diz: eu sou o devedor. Eu devo a esse pessoal. Eu devo aos meus parentes a pregação do Evangelho. Eu não posso ficar só para mim com essa bênção. Eu tenho que distribuir com as pessoas. Eu devo a eles. Paulo se sentia devedor. Devedor. Independente, falamos que tem que ter compaixão, mas Paulo acrescentava mais isso. Ele se sentia devedor. Aí ele dizia: por isso eu estou pronto. E também outra coisa, não me envergonho. Não é igual aquele rapaz lá: eu não misturo a minha religião com os meus assuntos particulares. Como não misturo? Eu sou devedor, tenho meus colegas lá do banco que não conhecem Jesus, não têm a menor ideia dessa maravilha do Evangelho. Eu tenho que falar para eles, pelo menos falar, pelo menos tentar puxar a conversa. Outro dia encontrei um primo meu, ele me deu um chega para lá, sabe? Mas eu cheguei com ele e digo: escuta aqui, o que é que você é cristão? Sou cristão. E como é que é? Como é que é o teu cristianismo? E ele não soube me explicar direito, aí eu tentei ajudar e terminou que não, peraí, não vem com essa e tal, você já quer me levar lá para a igreja. Digo: não quero te levar para a igreja, eu quero conversar com você sobre esse assunto. Eu sou muito respeitado pelos meus familiares, graças a Deus. Né? Telefono para uns que são espíritas, aí a prima diz assim: Valmir, agora ficou tudo melhor, você ligou para mim, que maravilha. Né? Assim, graças a Deus eu tenho respeito dos meus parentes, mas esse primo chegou e disse: vamos fazer o seguinte, fica lá, eu fico aqui e tal, na dele. Eu digo: olha, depois não diz que eu não avisei. Eu quero conversar com você. A hora que você estiver disposto, a gente não vai discutir nada. Vamos conversar. Eu vou te falar o que o Evangelho diz sobre Jesus, sobre salvação, o plano da salvação. Irmãos e irmãs, olha, você sabe qual é o assunto que nos interessa? É a salvação. É a nossa salvação. O restante é o restante. Né? Aliás, eu sempre digo o seguinte: olha, nós temos... Deixe-me ver. Na verdade, há 4 coisas que são fundamentais para o crente, para nós. 4 coisas. Tem muitas outras coisas que são importantes e tal, mas os 4 principais é o seguinte: você tem que ser uma pessoa salva. Ter certeza da sua salvação. Do perdão, não adianta você conhecer a Bíblia, você saber de muita coisa e tal, se você não entra no céu. O que adianta? Você tem que se salvar a tua alma. Primeiro lugar, primário, salvação. Segunda coisa, para você conservar a salvação, você tem que viver em santidade. A segunda coisa é a santidade. Aí a terceira coisa, sabe o que é? A volta de Jesus. Porque o próximo grande acontecimento, agora uma redundância aqui, o próximo grande acontecimento que vai acontecer, quer dizer, o que vai acontecer é a volta do Senhor Jesus. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, temos que ser salvos, temos que viver em santidade, temos que esperar a volta de Jesus. Agora, enquanto Jesus não vem, vamos pregar o Evangelho e ganhar almas, missões, evangelização. Pastor Maurício, são essas 4 coisas essenciais. Olha, a gente não tem que andar atrás de novas doutrinas. Volta e meia me aparece alguém: olha, tem um novo esquema aí, tem uma nova doutrina, um novo sistema de evangelho. Eu digo: olha só, calma. Se eu seguir o que eu já sei, se eu conseguir me aperfeiçoar no que eu já sei, eu vou ser um santo e já me dou por satisfeito. Então, não tem que acrescentar doutrina, não tem que ficar inventando modas, inventando coisas. Não, o essencial são só essas 4 coisas. Salvação, diga, salvação. Santificação, santidade, né? A volta do Senhor Jesus
e pregação da palavra, evangelização. Preocupado com essas 4 coisas, você vai para o céu, você faz a vontade de Deus e você vive uma vida feliz aqui nesse mundo. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso aí, meus irmãos. O que a gente vai fazer agora é pedir ao Senhor: Senhor, nos enche de compaixão, nos enche de amor pelas almas perdidas. Ajuda-nos a nos sentir devedores. Ajuda-nos, como Paulo, a estar prontos. Não deixa que nós nos envergonhemos do Evangelho, mas que nós possamos ser crentes de cara lavada, crente mesmo, em casa, na rua, no trabalho, entre os parentes, em todo lugar, que nós sejamos servos do Senhor, para a glória de Deus. Olha, meus irmãos, a nossa igreja aqui de São Cristóvão é uma igreja privilegiada. Eu ia falar isso no início, mas deixei para agora, não sei porquê, nem sei porquê. Mas eu queria falar o seguinte: aquilo que eu comentei com o irmão, o pastor Maurício. Sabe, não tem ali aqui no campo de São Cristóvão, não tem aquela Assembleia de Deus ali, na esquina ali da Eberhard? Eberhard, né? Ali. Pois é, que não está funcionando, mudaram para outro lugar. Ali, eu me casei com a Gláucia. Nós nos casamos ali. Eu fui jovem ali, naquela igreja, na década de 60, quando a Nova Vida estava começando, né? O bispo Roberto chegou. O bispo Roberto esteve muitas vezes naquela igreja lá, antes de começar a Nova Vida. E eu fico pensando que o bispo Roberto estava longe de imaginar que ia ter uma igreja da Nova Vida pertinho. A Assembleia está lá na ponta do outro quarteirão e nós aqui estamos do lado de cá, né? O bispo Roberto não poderia imaginar que ia surgir uma Nova Vida nesse bairro, na mesma região, né? Se ele pudesse ao menos supor isso, iria ficar muito alegre. Pois é. Então, quero dizer com isso o seguinte: nós temos uma grande responsabilidade. Aquela igreja lá mudou de local, foi para mais longe, e essa zona aqui, essa região aqui, é toda nossa. Então eu deixo aqui para o pastor um pedido de oração a Deus para o Senhor enviar uma estratégia. Como é que vai alcançar essa população aqui? Né? Lá para a Barreira do Vasco, lá para dentro, tem igrejas para lá. Mas essa zona por aqui não tem não, né? Tem igreja por aqui? Assim, não tem, por aqui. Então essa região aqui é nossa. Missões urbanas, né? Tem missões urbanas, missões nacionais e tem missões estrangeiras. Estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, o nosso bairro aqui, os bairros limítrofes. Esse é o seu campo de trabalho, meu irmão, minha irmã. Onde você mora, seus parentes. Seja sal, seja luz. Ame as pessoas. Vamos pedir ao Senhor que ponha compaixão no nosso coração. E eu vou lhe dizer, eu me incluo nessa oração, porque eu também preciso ter mais amor, mais e mais e mais amor. Eu vi um pastor que me disse, companheiro, eu pedi uma vez que Deus colocasse muito amor no meu coração pelos pecadores, e eu quase morri. Eu digo, também não vamos pedir tanto amor assim para morrer, mas vamos pedir amor sim para a gente ter amor. Também não precisa. Ele entendeu o que é que ele quis dizer. Ele disse que recebeu tanto amor de Deus que ele quase que queria obrigar as pessoas a se converterem. Quer dizer, ele disse, quase eu morro de tanta paixão pelas almas. Não precisa ser tanto assim para morrer, mas que o Senhor coloque amor no nosso coração. Amor pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho. Que o Senhor ponha amor no nosso coração, né? Essa igreja aqui vai triplicar o número. Vocês vão ter que providenciar aqui mais cultos, ou não sei o que vai acontecer aqui, porque é tanta gente que vai chegar nesse lugar. Porque você vai convidar
Os pastores quase que vão ser obrigados a, de repente, mudar os temas das mensagens para atender as pessoas que vêm aqui, que virão aqui buscar salvação, libertação, buscar, enfim, a graça de Deus para as suas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Ripa la baixarianda, calamassurianda lá. Aleluia. Obrigado, Jesus, aleluia. Erga suas mãos perante o Senhor, todo o povo de Deus. Irmão, irmã, começa a orar. Cada um orando por si próprio. Aleluia. Diga assim, faça essa oração. Diga, Senhor, põe amor no meu coração. Muito amor. Põe no meu coração compaixão. Compaixão. Como Jesus teve compaixão, ele olhou as multidões que eram como ovelhas que não têm pastor. Ele viu aquelas ovelhas perdidas, sem Deus, sem paz, sem esperança. E Jesus se encheu de compaixão. Põe essa compaixão no nosso coração. Aleluia. Nós devemos a essas pessoas a pregação do Evangelho. Senhor, glória ao teu nome. Ajuda-nos a ser sal. Ajuda-nos a ser luz. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer o trabalho que nós temos que fazer. Ó meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Como é bom te adorar. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Mas também como é bom nós vermos almas salvas. Gente salva. Gente liberta. Testemunhos maravilhosos de pessoas que tiveram grandes mudanças na sua vida. Casais, lares restaurados, casamentos restaurados, pessoas libertas das drogas, dos vícios, pessoas libertas da ignorância. Meu Deus, em nome de Jesus, põe esse amor no nosso coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Quero sentir pelas almas paixão. Quero trabalhar, quero contribuir, quero fazer a vontade do Senhor. Obrigado, Pai.